Que legal! saudades! Ah, eu também. Com bastante. Você tá linda, viu? Seja Ah, muito bem-vinda. Queridos, essa é a minha amiga Nara, apóstola Nara, eu a chamo de Nara, mas é a apóstola Nara. É uma pessoa muito especial para mim. Eu quero deixá-la muito à vontade, porque é um momento único. Depois de quantos anos que a gente não se vê? Você lembra? 4, 4 anos? quase 4. Quase 4. Já é bastante tempo, né? É. Nesses quase 4 anos, muitas coisas ocorreram, né? E tudo para a glória de Deus. Eu queria, antes de nós começarmos, eu queria orar, né? Para abençoar todo mundo que está aí entrando, assistindo, sejam bem-vindos. Propague aí para as nossas irmãs, amigas, porque hoje é dia de bênção. Querido Pai, eu quero colocar diante da tua presença cada pessoa, cada irmão, irmã, amigos que estão entrando, a minha mãe espiritual, apóstola Cleide, minhas amigas que estão entrando, minhas filhas e meus filhos, tudo para ouvir uma querida. E eu sei, Senhor, que o Senhor está à frente, eu sei que o Senhor tem planos nesta live e que o teu plano seja cumprido. Diante disso, eu abençoo a apóstola Nara, abençoo todos aqueles que estão conectando e conectado conosco, que seja um tempo de muita bênção, em nome de Jesus. Antes de começar a conversarmos, eu queria dizer a cada pessoa que está nos assistindo neste momento que elas podem fazer perguntas, podem matar as suas curiosidades, porque eu tive algumas perguntas com relação à nossa aliança. Então, que as pessoas fiquem à vontade. Amém. E você, meu amor, fique à vontade. Então, Amém. vamos começar pelo princípio de tudo. Fique à vontade. Gostaria que você começasse a falar da nossa amizade. E aí, conta um bocadinho. Ok. Bom, você tá linda, né? Obrigada. Para quem não me conhece, meu nome é Nara. Uhum. Me apresentei para algumas pessoas dessa igreja, né? Mas é importante que você se apresente a todos. Tem muita gente que... Isso. Né? Uhum. Atualmente resido aqui em São Paulo, Santana de Parnaíba, uma cidade histórica, bem gostoso. Foi um desafio tremendo que o Senhor nos deu. Amém. Éramos do Paraná, nasci lá, numa cidade chamada Marialva. E meus pais, meu sogro, minha sogra, né, a nossa família toda de lá. Alguns irmãos moram em Minas, Curitiba, enfim. Mas, assim, em 2005 eu conheci essa mulher espetacular, que é a Estela, né? Mulher forte, determinada, é o oposto de mim. Jesus. Mas nós temos tantas coisas em comum. Verdade. Assim, parece que a nossa história, né, Estela, ela se cruzou de uma forma tão sobrenatural. Sim. E os mesmos problemas, ela passava, eu passava, ela passava. Sim. Filhos, família, doença. E o Senhor, ele nos colocou no nosso coração, fazemos uma aliança. Verdade. E muitos questionam, o que é aliança? Bom, eu estou aqui com o meu anel. Ah, isso aí! E nessa época que nós nos conhecemos, nós tínhamos uma extensão da escola Shekinah, lá no Paraná, em Marialva. Fizemos parte, por alguns anos, da Rede Apostólica Aliança, o apóstolo Géser, Maria Cleide, eles eram os líderes. E nós, então, assim, começamos a conversar e o Senhor colocou no nosso coração fazermos uma aliança. E eu pensei, poxa, aliança, o que é aliança? Temos que ter um símbolo. E o nosso símbolo é esse anel. Verdade. E eu sei que quando eu passo por algum problema, eu coloco esse anel. Não que é uma coisa que eu tenho que me apegar, porque eu tenho aqui a palavra, eu tenho a Bíblia, Sim. eu oro, eu busco. Mas assim, eu sei
quando a Estela está precisando da minha intercessão. Verdade. E a Estela sabe quando eu preciso da intercessão dela. Verdade. Então, é assim, é algo sobrenatural. Não me pergunte como, não pergunte para a Estela, porque simplesmente nós amamos, foi amor à primeira vista, verdade, né, Estela? Verdade. Houve um grande entrosamento, na verdade, né? Então, assim, nós tivemos muita afinidade em todos os aspectos. E ela foi minha confidente, eu sou, né, muitas vezes a confidente dela. Nós não temos, né, segredos. Não. Então, eu creio assim que a nossa amizade ela vai além do tempo. Graças eu sempre digo que a amizade é assim. Você fica 30 anos sem ver. Verdade. Mas após 30 anos você se encontra, você continua a conversa onde parou. Verdade. Né? Você não tem que se esconder, você é você. Então eu acho que é por isso que nós amamos tanto. E no momento mais difícil da minha vida, fazia talvez uns 4 anos que nós não nos vimos, né? Sim. Ela não mediu esforços. Ela de São Paulo foi a Marialva me visitar, ficar comigo, levar a palavra de ânimo, dar o chacoalhão que ela sempre faz, né? Tá vendo, gente? É só vocês que falam, a amiga também fala. Então é muito bom, né? Podemos compartilhar um pouquinho do amor de Jesus nas nossas vidas, né? Eu fico assim pensando, né? Essa noite eu fiquei pensando como é importante nós termos uma amizade que não tem cobrança, uma amizade realmente pautada no amor de Deus, uma amizade que a gente se sente à vontade para falar aquilo que a gente vê como verdade, porque cada pessoa tem uma forma de encarar a sua verdade, e eu vejo isso de uma forma que fez com que nós crescêssemos, né? Nós nos acompanhamos, não só eu e a minha pessoa e a dela, mas a nossa família, né? Nos meus momentos, quando eu vou... passo alguma saia justa, quando eu vou pregar em algum lugar, e eles estão sempre na minha retaguarda orando. Eu me lembro, muitas vezes, a Nara com a Miriam e toda a igreja ali intercedendo por nós quando estávamos para fazer alguma coisa. Isso é muito importante, ter uma amizade pautada na verdade e que temos uma aliança em Cristo Jesus, né? Mas, Nara, eu queria saber como foi quando a sua experiência, agora abrangendo mais detalhes, quando você recebeu o diagnóstico do câncer. Como que foi isso para você, como pessoa, como mulher, e também para o Márcio, seu marido, seu amigo, e para suas filhas, porque eu sei que não foi fácil, mas eu gostaria que você passasse agora, as mulheres estão te conhecendo, olhando para você, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você pode falar para a gente? Bom, eu sempre fui uma pessoa, assim, aparentemente tranquila, né? A Estela fala que eu sou uma fase. É verdade. Mas, assim, uma pessoa tranquila, mas eu tinha muito foco no meu trabalho, vida profissional. Sim. Tinha a igreja, né, onde nós nos dedicávamos, ajudávamos pessoas, cuidávamos de pessoas. Então, a vida era tranquila, estava tudo bem. E tinha uma vida saudável, uma alimentação saudável, praticava algum esporte, às vezes ia para a academia, aí saia da academia, fazer caminhada, mas assim, sempre, né? E um dia eu fui surpreendida com um sangramento no intestino. Uhum. E eu achei estranho, porque eu nunca tive. Mas assim, imediatamente eu comentei com o Márcio, meu marido, ele já ligou para o nosso médico, ele já falou, ó, faça isso, era na sexta-feira, mas eu não pude porque eu estava trabalhando e tinha que entregar um trabalho.
Eu falei, olha, então segunda-feira eu vou para minha consulta. E para minha surpresa, em uma semana eu estava sendo operada. Olha, e em 1 mês e meio tive uma biópsia. Fomos lá no médico receber. E ainda na primeira consulta, o médico falou, olha, não estou gostando do que você está falando. Fiz um exame, colonoscopia, tomografia não tinha nada, colonoscopia tinha um nódulo no intestino, e eu falei, meu pai, o que é isso? Aí nós não somos pessoas esclarecidas, eu olhei aquele nódulo, eu não gostei do aspecto. Sim. E o médico falou assim, é um pré-câncer. Eu falei, não existe pré, não. É ou não é, né? Sim. Bom, passou, nós fomos, então, receber o resultado da biópsia. Na cirurgia, já tinha um oncologista junto, tirou lá 50 centímetros do intestino. E aí, o Márcio e eu, o médico falou, olha, uma notícia que eu não gosto de dar, mas é preciso, deu sim um câncer, quando nós abrimos, tinha mais 7. Nossa. Então, na colono tinha mais 7. Óbvio que eu comecei a chorar, chorei sim. Muito, eu e o Márcio nos abraçamos. E aí, agora, vamos enfrentar. Mas, assim, tudo foi muito rápido, Deus, ele foi abrindo as portas, eu não esperei nada. E nós temos que tomar cuidado com os sinais do nosso corpo, né? Verdade. O que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha? Eu não tenho que esperar para procurar um médico, eu já vou e procuro. E foi o que nós fizemos. Então, graças a Deus, de repente, em 1 mês e meio, eu já estava num hospital. A Estela conheceu. Sim. É um lugar, assim, muito triste, muitas pessoas ali enfrentando câncer, e eu estava lá. Comecei a quimioterapia, foi um processo muito doloroso. E, como todo ser humano, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na cura, eu busco a cura, mas assim, o meu coração, porque a primeira pergunta que eu fiz para o meu médico, quanto tempo eu tenho de vida? Ele falou, não, fica tranquila, vai depender de você. Porque, óbvio, você tem um câncer, você está condenada, né? Porque nesse tempo todo eu tive amigas que tiveram câncer, passaram pelo tratamento, passaram pela quimioterapia, mas faleceram. Há 1 mês eu perdi uma amiga muito querida e fizemos o tratamento no mesmo tempo, na mesma época. E aí eu olho para o Senhor, eu falo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem olhado para mim, para minha família. Não foi fácil. As minhas filhas, nós sentávamos na mesa para chorar. Olha só, para almoçar nós chorávamos, né? Então todo mundo chorava. Eu falei, pai, eu não posso ficar assim, né? E aí a imunidade fica baixa, você vai fazer quimioterapia, não tem como fazer porque as plaquetas baixas e o processo de tratamento vai se estendendo. Então, tive todo o apoio, todo o carinho, todo o amor da minha família, do meu marido, da minha sogra, da minha cunhada. A minha mãe, assim, tão querida, cuidando de mim, quis ir um dia no hospital comigo, lembrando, aí eu levei bronca. Quantos anos tem sua mãe? Fala, por favor. A minha mãe vai fazer 90 anos. Na época, ela tinha 85. Não, sua mãe é idosa, ela não pode vir. Minha mãe não, mas eu quis acompanhá-la. Foi um dos dias que eu passei mal. E outro detalhe, então, né, Nária, que eu me lembro, porque Deus preparou para você os médicos, que eu lembro que foram os bons médicos, mas foi por onde? Foi particular? Não. Então, às vezes, por que eu estou perguntando isso e sei disso, né? Eu fui lá. Porque às vezes as pessoas acham que quando elas descobrem alguma coisa, não tem a quem recorrer. Mas nós temos um Deus que abre portas. Fala aí como foi isso. O médico, ele falou, a minha família queria que eu fosse para Curitiba, porque ela tem um centro oncológico muito bom.
Mas eu não ia me sentir confortável, porque eu precisava estar naquele momento perto da minha O família, do emocional meu pesa, esposo, né? perto das minhas filhas, que eu amo, eu chego, eu fico abraçando, fico cheirando, eu falo, olha, pode ter uma multidão. Eu conheço o cheiro de cada uma, o Sim. abraço de cada uma, o beijo de cada uma. E ali eu falei, não, qual é o valor do tratamento? Eu perguntei para o médico, tem alguma diferença, o particular e o SUS? Ele falou, não, não tem diferença nenhuma. Não tem mesmo. O mesmo medicamento que você vai tomar, o particular também vai tomar. E a minha quimioterapia, eu ficava internada 3 dias. Então, eu me internava na sexta e tinha alta no domingo. Então, na sexta, a Miriam às vezes me levava, às vezes a minha cunhada me levava, às vezes a Sara me levava. E o Márcio, ele já trabalhava aqui em Santana de Parnaíba na época. Aí no domingo de manhã, eu já sabia, no sábado ele chegava, ia me visitar, e minha mãe foi todas as visitas, ela lá, e aquela preocupação de mãe, e todo o carinho, todo o cuidado dos médicos, enfermeiros, eu ficava, tá certo, eu ficava Então, um dos internada com melhores remédios é a nossa família. a nossa família, não tem. Ali eu vi amigas, o marido abandonando, descobrindo a traição no momento da quimioterapia. E o que elas falavam? A maior dor não é tratar um câncer, mas é a dor do abandono, é a dor da traição. E eu posso dizer com certeza, eu e o Márcio, nós estamos muito mais próximos. Eu creio. Né? Nós temos 37 anos, né? Eu vi, vocês comemoraram agora, recentemente. Óbvio, né? Namoro, Tá certo. casamento, a gente comemora tudo. Por quê? Verdade. Hoje eu não perco mais tempo com ter as coisas, mas eu quero aproveitar cada momento. Sim. Eu não quero mais me preocupar em conquistar, mas eu quero ser. Ser o quê? Ser uma mulher melhor, uma mulher, né? Uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma irmã melhor. Sim, não sei, hoje eu olho para a vida de uma forma diferente. Sem eu creio dúvida. que todos os pacientes oncológicos, eles dizem a mesma coisa. Depois do câncer, eu sou uma pessoa... Eu sou, sim, eu sou uma outra Glória a cara. Deus por isso. E glória Amém. a Deus por isso. Posso fazer outra perguntinha? Sou mais calma do que eu era, imagina então, né? Já pensou? Mas veja bem, você é uma pessoa calma, mas você é uma mulher decidida. Você é uma mulher, por exemplo, tudo aquilo que nós sempre propusemos a fazer, não, pode deixar. Vamos estabelecer de tal maneira, e eu sabia que você ia fazer. Né? O fato é a sua personalidade de uma pessoa calma, coerente, sempre olhou para todos os lados. Eu já sou um furacão, né? Então, é a balança de uma amizade. Mas sermos diferentes é muito melhor. Por quê? Porque nós crescemos. Eu cresço com você e você cresce comigo. Né? Então, eu acho isso muito importante. Mas eu queria saber como foi o processo do seu tratamento, né? Como que foi do começo ao fim? Como foi para você e para sua família também? Em todos os sentidos. Como eu disse, assim, no começo para mim foi difícil, porque eu me sentia improdutiva. Era uma mulher que fazia tudo, uma mulher que organizava. Assim, comandava, eu olho, eu já... Você é boa no comando. Comandava tudo. Comandava tudo. A gente olha, você não precisa falar, você sabe o que precisa arrumar, pôr no lugar. E, de repente, eu me vendo lá numa cama e o meu processo foi muito árduo. Porque eu falo que eu não tive vida social. O único lugar que eu ia era na minha mãe e na minha sogra. Não tinha vida. Eu me lembro de um leite que você tomava. Quando eu fui lá, você falou tanto desse leite que ele nunca mais saiu da minha cabeça.
Falei, meu Deus do céu, esse é um negócio horrível. Por que você tomava esse leite? Como eu tinha imunidade muito baixa e eu não me alimentava. Os 3 dias que eu ficava no hospital, no primeiro internamento, eu amo pão caseiro. E no hospital eles serviam pão caseiro, aquela fationa de pão caseiro com manteiga, uma delícia. Café com leite. Falei, nossa, eu vou passar bem aqui, né? Café da manhã, almoço, aí café da tarde, jantar, à noite tinha um lanchinho. Eu falei, nossa, que delícia! Mal sabia eu que foi a primeira e última refeição que eu fiz naquele hospital, porque eu não comia, eu enjoava, e aí o médico ele receitou, chama ProSure, ProSure, escreve. Sim. Que ali ele tem todas as vitaminas, proteínas, minerais que um paciente oncológico precisa. Então, ele é específico para paciente oncológico. Entendi. Aí eu levava o leite, eu tinha que dar conta dos 3 dias, tomar uma lata daquela. Eu lembro. E 9 colheres, um copo d'água, eu levava uma garrafinha. Eu não, assim, eu engolia aquilo, né? Não respirava, porque era horrível, horrível. E aí eu precisei, tomei uma. Minha irmã ainda, ela comprou aquela caixa para mim, era R$ 80 uma lata, então caríssimo. Eu tomei tudo, dei conta de tomar. E assim, para eu estar forte. Aí no domingo, o Márcio ia me buscar no hospital, chegava em casa, tomava um banho, ia para minha mãe ou para minha sogra almoçar. Aí elas faziam comidinha que eu gostava e comia pouquinho. Às vezes eu tinha vontade de alguma coisa. A Miriam ia lá, ai, que vontade de comer um bolo de milho. Não demorava muito, a Miriam estava com bolo de milho. Comia um pedacinho, já passava mal. Então, assim, eu tive episódios praticamente 7, 8 meses de intensa diarreia, não parava nada no intestino, então fazia dieta especial. Mas assim, foi fácil? Não, mas foi preciso. Mas o que passava na sua mente, né? Tinha toda essa parte da enfermidade, né? Mas tem a parte do emocional, né? O que passa, o que passou na sua mente? Porque eu lembro do começo, né? Eu fui lá no começo e acho que na metade, não é? Eu vi 2 Naras diferentes. Hoje, claro, para a glória de Deus, você é uma nova mulher, né? E eu falei até para você ficou muito mais bonita, se tornou uma mulher segura, né? De si mesmo, sabe o que quer. Tanto é verdade que atingiu seus objetivos. Mas, voltando lá para trás, né? Como que foi o seu emocional? Qual foi a parte mais difícil para você? Olha, a parte mais difícil, na verdade, foi ver minha família sofrendo. Porque eu sofrer, assim, a gente como mãe, se você vê um filho doente, misericórdia, você quer ter aquela dor para você. Eu via o quanto a minha mãe sofria, o quanto minha sogra sofria, o quanto minha família sofria, porque, né, é um câncer. E fazia um ano e pouco, nós tínhamos perdido uma prima de câncer. E a gente vendo ali a dor, né? E eu chorava, como eu disse, eu me sentia improdutiva. E um dia eu falei para minha filha, Cássia, eu falei, você olha para mim, o que você vê? Eu não estou produzindo, eu não perdi meu emprego, eu não estou trabalhando. Né? Que mulher sou eu? E ela me chacoalhou. Ela está me ouvindo. Filha, te amo, Sara, né? Vocês, sem vocês. Márcio, meu marido, né? Claro. Falar, eu amo ele, enfim. Todos meus amigos. E meus amigos, meus primos que eu vi, enfim. Ela falou, mãe, eu nunca te... tá aí. Manda um beijo para ela. Um beijo, apóstola Cleide, querida, sempre amável. Que a gente olha e tem muitos exemplos, né? Mas volta. E eu pensava assim, e ela falou, mãe, eu nunca te vi como uma Nara profissional, uma Nara...
né? Mas eu tive uma Nara forte, uma Nara determinada, uma mãe determinada, uma mãe que coloca tudo em ordem, enfim, foi falando aquelas qualidades que eu não via mais em mim. E aí um dia, como eu disse no começo, eu chorava, já quase que passando do meio, você foi lá, como eu disse, você sempre chacoalhando, fui para o hospital e tinha uma senhora, uma irmã, muito querida, o Senhor já recolheu, ela estava enfrentando o câncer terminal, na fase terminal ela estava no mesmo quarto que eu. Nossa. E ela era tão querida, era uma intercessora, que as pessoas da igreja, as mulheres da igreja, brigavam para poder cuidar dela no hospital, porque era uma senhora idosa, era tratamento intenso, enfim. E cada vez que entrava um médico, ela levava uma palavra de ânimo e ela falou para mim na hora que ela teve alta: eu sei que essa é minha última visita nesse hospital. Fica firme, o Senhor é contigo. E ela foi embora, eu fiquei sozinha. Aí sentei na cadeira e comecei a chorar muito. E uma enfermeira, ela foi lá, pegou na minha mão e ela falou: olha, se eu pudesse, eu ficaria segurando na sua mão. Eu falei: não, esse é um momento íntimo. Sim. Que eu tenho que passar entre o Senhor e eu. Sim. E ali eu comecei a orar a palavra, Amém. e orar, e lembrava dos textos, lembrava dos salmos e orando, aí lembrava lá do Salmo 32, que falava: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Sim. Eu falei: Senhor, eu sei o porquê eu estou com essa doença. E o médico, na primeira consulta, ele falou para mim: Nara, você vai ter que descobrir qual é o propósito dessa doença na sua vida. A doença está aí, você vai ter que lutar contra todas as forças para você sobreviver. Vai depender só de você, nós vamos fazer a nossa parte. E aí ele falou assim: olha, 90% depende de você para a sua cura. 10% deixa que a gente faz. E eu falei: olha, se está comigo, por que eu sou desse jeito? Por que eu sou dessa forma? E aí fui para o Salmo 139. Aleluia. E aquele salmo é tremendo. Eu falei: Senhor, o Senhor sabia que eu ia passar por esse momento. O Senhor sabia que eu estaria aqui hoje chorando nessa cadeira. Sim. O Senhor sabia que antes que eu fosse gerada, o Senhor conhecia cada célula do meu corpo. Sim. Mas o Senhor me fez perfeita. O Senhor não me fez com células cancerígenas. Esse câncer, quem contribuiu para que ele estivesse lá? Quem alimentou, né? Eu mesma. Quem alimentou? Anos alimentando. Mas Nara, né? Você, uma pastora, uma mulher de Deus. Pois é. Advogada. Quem aqui, advogada, quem aqui não tem mágoas? Não é? É verdade. Quem não nutre alguma mágoa? Quem não foi magoado alguma vez? Sim. E eu percebi que eu precisava trabalhar com essas dores na minha vida. O câncer estava sendo tratado. Ali eu estava tendo o melhor atendimento médico, a melhor equipe médica, as enfermeiras mais queridas, que até hoje eu tenho um catéter, eu vou lá no hospital para fazer a limpeza. Elas me abraçam, elas, sabe, assim, porque eu criei uma afinidade com elas. Ok, eu estou tratando, mas eu precisava tratar no meu coração. E ali eu comecei a orar e coloquei uma música aqui, vamos ver se vai dar certo. Aquela música que fala: me ama ele. Eu não vou cantar porque eu não sou cantora, não vou me expor, mas essa música fala assim... Vou ligar aqui, eu dei mudo para não... Enfim, me ama ele. Todo mundo conhece essa música e ela não está tocando. Me ama ele, me ama ele. Eu falei: Senhor, o Senhor está cuidando de mim. Por que eu estou chorando? Por que eu estou desesperada aqui? Por que eu estou achando que eu vou morrer? Não vou morrer. Perdi quase todo o cabelo.
olho para mim, olho para as fotos do passado, eu falo, realmente, eu não sou mais aquela Nara, né? Tá tento deixar crescer, mas parece que a minha identidade agora é essa. É isso mesmo. Então, e a partir daquele momento eu falei, Senhor, eu não vou chorar mais. Esse vai ser o momento, é um momento de cura na minha vida. E a cura vai começar agora. Perdoar. Vai encerrar? Aquelas pessoas. Tô vendo aqui encerrar. Vai encerrar? Não, vai em frente, Nara. Vai encerrar, não. Tô vendo a palavra aqui. 40 minutos. Ah, tá. E aí eu comecei, então, a confessar os meus pecados. Nossa, mas você tinha pecado? Mágoa é o quê? Não é? Perdão não é sentimento. Eu não sinto de perdoar, não vou Não, perdão é mandamento. O Senhor manda perdoar e pronto. Isso mesmo. Então, quantas coisas na nossa vida, desde a infância, nós vamos acumulando, é que nem esquadrinha o meu coração. Essa era a minha oração, Senhor, quadricula o meu coração, tem alguma mágoa guardada naquele cantinho que eu esqueci, que traga minha memória. Eu não quero mais viver com um câncer. Amém. E ali o Senhor começou meu processo de cura. A cura física aconteceu, estou curada, mas a cura da alma, ela foi tremenda, ela foi sobrenatural, foi assim, algo que não tem como explicar. Amém. Então, mas eu precisei me posicionar, eu precisei dar um basta naqueles sentimentos, naquelas dores, naquelas mágoas, para poder, então... mas o meu pai fez isso quando eu era criança. Ok, perdoa. Mas a minha mãe, perdoa. Para quê? Para a gente não ficar carregando nas nossas costas, amarrado nos nossos pés, como diz a palavra, cadáveres, não é? Uhum. Quando eu carrego como um saco que eu vou acumulando os anos, eu preciso começar a tirar coisas para poder ter uma vida mais leve, mais tranquila. Então, porque na verdade eu vejo o seguinte, às vezes a mágoa e o rancor a gente vai trazendo para dentro do nosso coração, porque a pessoa vai se diminuindo, vai se achando inferior, vai ficando, eu não consigo isso. Por quê? Porque o peso nas costas é tão grande que não consegue enxergar mais nada, a não ser pequenos problemas que Deus fala, minha filha, olha para mim, eu sou seu pai, igual eu sou dos outros, eu não faço acepção de pessoas. E o nosso Deus, né, com a mão forte e poderosa, te levou onde precisava, aonde você, e deu o melhor remédio da sua vida. Porque eu creio, pelo que a gente tem conversado, você fala. Antes você só pensava, agora você fala. E falar, igual eu sou daquelas de falar, né? Talvez fale até demais, mas eu falo. Igual eu e o Olivete, por exemplo, se eu tiver qualquer coisa na minha cabeça, eu falo para ele. Ele é meu amigo. Então, e eu sou amiga dele, falo tudo. Por quê? Porque eu acho que a gente não pode, entre uma amizade e entre marido e mulher, a gente tem que ser sincera. E com as demais pessoas, a palavra de Deus diz que nós temos que suportar. Ou seja, precisamos ser suporte um do outro. Precisamos amar. Não é verdade? Mas vamos em frente. Tem um outro detalhe que aconteceu no caminho. Você teve um AVC. Tive. Por quê? Como que foi isso? Essa eu não fiquei sabendo. Eu não pude te acompanhar, não soube. Pois é. Eu terminei meu tratamento. Nós viemos para Santana de Parnaíba. E quando eu vim para cá, o Márcio trabalhando e eu em casa. A Sara falou, mãe, me ajuda na parte da pesquisa para o meu TCC. E comecei, então, a ajudá-la. E olha, eu me formei em Direito em 2004.
trabalhava no cartório, depois assessorei uma juíza por alguns anos, e não tinha OAB ainda. Tinha toda a experiência, mas não tinha a carteirinha. Falei, olha, já que eu estou aqui nesse pique, eu vou então estudar para a OAB. Estudei, fiz uma prova, assim, me empenhei muito, porque quando eu quero alguma coisa, eu luto muito para conquistar. E eu falava, meu Deus, por que eu não passo nessa prova? Fiz algumas, não passei. E aí eu, me estudando muito, e a Cássia, ela veio para cá, ela passou um ano aqui comigo. Não sei se eu cheguei a comentar com você, ela morou um ano aqui, trabalhou nesse tempo e ela estava comigo. E eu fiz uma segunda fase, passei na primeira, fiz uma segunda fase, aí não fui aprovada. E fiquei assim muito triste, extremamente triste, um nível de estresse altíssimo. E nesse tempo, eu tive uma convulsão, comecei a passar mal, ainda convulsionando, dando ordens para o Márcio e para a Cássia, o que eles deviam fazer, quem eles deviam chamar. Chama fulano e tal, e faz isso, faz aquilo. E aí eu não ouvia eles me chamando. Eu tinha uma vizinha, ela é policial, e ela já veio imediatamente, começou a fazer os primeiros socorros, e ali eu sentia que eu estava indo. Eu sentia que eu estava indo para o Senhor. E eu orava, né, em pensamento, Senhor, se o Senhor ainda tem um plano na minha vida, me dê mais uma chance. Nisso eu já estava quase terminando, me preparando para fazer a próxima segunda fase, que era uma repescagem que eles chamam. Fui para o hospital e o médico falou, olha, isso foi um AVC isquêmico. Eu falei, bom, eu vou para o Paraná, no meu médico lá, porque eu tenho mais contato, enfim, fui para o Paraná, fiz uma tomografia e fiz alguns exames e deu, então, um nódulo. Aí a minha oncologista, ela falou assim, olha, pelo esse laudo, é uma metástase na sua cabeça. E eu já, assim, eu estudava 14 horas por dia. Pensa que eu larguei tudo, eu falei, eu vou passar nessa prova, né? Porque a Estela sabe, me chamo Nara. E aí, eu perdi o chão. Eu falei, bom, um câncer no intestino, você supera. Mas um câncer na cabeça, aí muda de conversa, né? Sim. E aí é mais preocupante. E o Márcio e a Cássia, não, mãe, eu falei, não vou fazer a prova. Não, você vai, você está preparada. E a gente tinha um grupo de estudos e eles deram muito apoio. Então, os professores mandavam mensagem, professores, e assim, literalmente pegando na minha mão. Eu fui para uma prova certa de que eu tinha uma metástase de um câncer na cabeça. E aí não falei para ninguém, não falei para minha família, acho que um pouco souberam disso. E fui para a prova. Um dia antes da prova, eu sonhei com a prova. Eu sonhei literalmente. Deus me deu a prova. Eu creio. Ele deu os artigos, ele deu o tipo de peça que iria cair. Ele deu tudo. Eu falei, aí fui pra prova. Falei, não, dessa vez eu passo, né? Cheguei lá, na sala, orei, falei, Senhor, se for da sua vontade, eu vou passar. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer, que estava ao meu alcance. Eu tenho uma sentença na minha vida e eu creio que o Senhor pode mudar essa história. A hora que eu abro a prova, era o que o Deus tinha me falado. Ainda eu tinha ido para o grupo de estudos e falei, olha, vai cair isso. Mas usei a minha doença
crime impossível, porque era um laudo impossível. Sim. É a peça inicial, vamos pedir absolvição e não sei o quê. Escrevi assim numa tranquilidade, porque geralmente eu estava tremendo para a live, né? Uhum. Aí eu ia para a prova assim, e escrevi com a letra mais linda, e falei, dessa vez eu passo. Acabei a prova, no outro dia eu fui para o Paraná. Agora Fiz veja, todos os... só um parênteses, esse é o Deus que a gente serve ou não é? Como que o Senhor vai te dar um sonho? Porque quando a gente lê a palavra, fala que o Senhor deu um sonho para José, que era noivo de Maria. O povo, né? Mas você viveu isso. Deus Eu deu. vivi, Então, literalmente. olha, eu Aí amo o fui Senhor. Fala, continua. Fui para o Paraná e levei todos os exames, repeti, fiz lá tomografia de novo, enfim, vários exames. Aí ele falou assim: não, você tem um nódulo sim, mas não é no seu cérebro, é na caixa craniana. Então eu tenho um nódulo aqui para me lembrar, né, que o Senhor, todas as coisas corre para o bem daqueles que amam Ele. Eu falei, Sim. Senhor, eu te amo. Muito obrigada. Então, tem alguma coisa aqui, mas nunca vai me incomodar. Amém. Porque não é no meu cérebro, mas a primeira... Então, assim, vivendo os milagres. Eu digo que eu tenho que andar de joelho, minha família tem que andar de joelho, porque a minha vida é um milagre. Amanhã, o que vai acontecer? Não sei. Amanhã Deus Senhor proverá. Deus, nosso Deus, sabe, eu vivi com meu marido também, então eu sei o que é isso, porque até para você se explicar é difícil, porque é algo que você vive, mas é tão importante a gente tentar passar para as pessoas, para que as pessoas se fortaleçam nesse Deus vivo e poderoso, sabendo que se você desejar, a tua história vai mudar. Como a sua mudou, é ou não é? Eu olho assim, para tudo que aconteceu, como o médico disse, você vai ter que buscar qual é o propósito. Então, o propósito na minha vida hoje é infinitamente maior do que antes, porque antes eu queria isso, eu queria aquilo. Não, hoje estar com a minha família basta. Amém. Entende? Estar com a minha família basta, eu não preciso de mais nada para ser feliz. O que você precisa para ser feliz? Não, estar com Jesus, porque a vida com Jesus, ela é mais leve. Você tem problema? Tem. Mas você sabe que ele vem com a mão dele, o abraço, o amor, e nos cura, e nos conforta. Então eu falo, o que eu quero mais? Né? O que eu quero mais? Então, deixa eu me reportar, a apóstola Marie Cleide, ela foi me visitar, ela, o apóstolo Géser, é um casal amado também, que é quase toda a quimioterapia me visitar, o Marcelo e a Renata de Maringá. Então, assim, eu tive apoio, eu tive amor, amigos de faculdade, da minha primeira faculdade, lá de 83, se reaproximaram, hoje nós temos contato. Então, assim, Deus trouxe pessoas que eu nem esperava para me abraçar, para cuidar. Então, hoje a gente não pode se abraçar fisicamente, né? Mas assim, eu abraço cada pessoa que está assistindo, que está nos ouvindo. Que o amor é algo que a gente sente, mesmo sem um abraço. Entendeu? Você tá lá, igual nós estamos perto. Eu ainda não te vi. A pandemia começou esse Isso que eu comentei com o Márcio. Você foi lá no Paraná, mas nós fomos aqui em São Paulo, que dá 40, 50 quilômetros. Mas Deus está preparando todas as coisas. Mas eu não tinha te visto. Então, o que acontece? Eu fico vendo como é o trabalhar de Deus. Como Deus, ele fez com que todas nós que desejamos crescer na sua presença, sabe? Sair, tirar do nosso coração, tirar da nossa mente tudo que não edifica.
não é verdade? E o que é melhor É. desta vida? Que o Senhor, que é uma coisa que é minha oração diária. Senhor, eu quero ter o teu... Que a gente sorri até quando Amém. não tem motivo de sorrir, não é verdade? É. Então, o amor de Deus é algo muito importante. Nara, deu uma paradinha aqui. Que horas tem, minha filha? Você está me Tem. Voltou. Nós vamos ter que dar uma encerrar e podemos continuar numa outra ocasião ou fazermos outra live. O que você quer? Você pode continuar? Posso. Porque a gente vai ter que parar por conta do tempo daqui a pouco. Mas enquanto a gente dá esse breakzinho, Nara, eu quero agradecer. Nós vamos continuar, tá, gente? Vamos continuar porque o milagre da vida da Nara, ela vai terminar de contar pra gente. Então, travou aí, né? Mas Deus vai destravar em nome de Jesus. E eu gostaria que vocês continuem conosco. Vamos fazer mais uma hora. Aí vocês entram de novo, tá bom? Nós vamos dar uma paradinha e eu te chamo de volta. Olá, gente. Vamos retornar aqui. A bênção está tão gostoso. Obrigada aí por todos estarem retornando. E porque o que eu falei, compartilhei com a Nara, foi que eu creio que Deus tem um grande plano nessa live, né? Um plano, você que está nos assistindo, eu que estou aqui, a Nara que está ali, todos que estão presentes nessa live, Deus tem um plano em nossas vidas. Nada acontece por um acaso. Então, vamos continuar aí firme e forte juntos, porque grandes coisas estão por vir. Vamos lá, meu amor. Amém. Continua onde você parou. Você lembra? Bom, na verdade, como eu disse, eu estava falando sobre o propósito. Qual é o propósito de tudo isso? Eu comecei a olhar para a minha vida, sim, toda a minha história, o que eu tinha feito, e comecei a me questionar muito. Qual é o legado que eu quero deixar para minha família? Assim, a gente tem chance na vida de ser rico 2 vezes, nascer de pai e família rica ou casar. Não tivemos essa sorte. Mas eu olho para minha vida, eu falo, poxa, quantas coisas boas eu fiz. Eu comecei a resgatar quantas pessoas fez parte da minha história. Quantas pessoas... Eu fiz parte da história de quantas pessoas. Sim. A gente até comentou esses dias. Quantas pessoas passaram na nossa vida? Verdade. Cada ano eu começo um capítulo novo. Sim. Quem serão os personagens desse capítulo? Quem comporão a minha história nesse ano? Quantas pessoas comporão a história da nossa vida, né? Então, eu vejo assim, que Deus, ele tem um plano em cada vida. Ele tem um plano no meu coração, no seu coração, na sua vida, na sua família, na história dos seus filhos. Ele nos permitiu a ser mãe. Olha, a maternidade, que é a coisa mais incrível, né? Não tem como explicar o que é ser mãe, o que é sofrer a dor de um filho. E ali eu pude sentir, ver a minha mãe sofrendo a minha dor. Então, eu olho e falo, Senhor, o que eu quero mais? Eu sei que o propósito, ele é bem definido na minha vida, mas eu precisei buscar. Em determinado momento da minha vida, o Senhor falou, olha, Epa, você está correndo muito, eu preciso que você pare um pouquinho, que você tenha mais atenção às minhas coisas, que você me busque mais. E, como eu disse, né, não sabia que seria parada por um câncer. Eu não tenho medo de falar. Tem gente que fala, a doença ruim, aquela doença. Não,
eu tive um câncer, eu venci esse câncer, mas foi a duras penas, né? Então, hoje eu olho, eu falo, para mim, perdoar é fácil, porque eu não quero mais ter outro tipo de problema, de enfermidade na minha vida. E aí eu falo assim, será que se fosse outras pessoas suportariam? Então, que eu falo, é só para os fortes. Vou te falar, viu? É só para os fortes. Eu imagino. Então, e eu me sentia tão fraca, eu achava que era uma pessoa frágil. Como a Estela disse, antes eu não falava, eu guardava, eu acumulava. E ela falava, não, você tem que se expor, você tem que falar. Mas parecia que aquilo fazia parte da minha vida. Hoje, não. Hoje eu não paro mais, não me calo mais, porque eu não quero mais me magoar, não quero mais adoecer, o problema que eu posso resolver. Então, alguém escreveu, perdão é a chave, realmente, o perdão é a chave para toda a cura, para todas as coisas. Ah, mas olha, alguém fez isso, fez, tá? Perdoa. Sim. Mas eu não sinto, não, você não tem que sentir, você tem que perdoar e ponto. Vamos imaginar o seguinte, por exemplo, para a gente perdoar, então a gente, como a palavra diz lá em Lucas 7,47, quanto mais você ama, mais você perdoa. Então, aí você vai se perguntar, como que eu vou amar alguém que me traiu? Como que eu vou amar alguém que me ofendeu? Mas não é o amor do homem, é o amor de Deus. Então, quando nós perdoamos as pessoas, quem sai ganhando somos nós. E não podemos guardar no nosso coração as circunstâncias, a pessoa. É claro que por um pequeno momento que nós somos carnes e osso, somos pessoas, a gente pensa. Mas depois que você perdoou, acabou, você não lembra mais. Você vê a pessoa e não muda. Não te ofende, não te magoa, porque você está cumprindo o mandamento. Simples assim. E perdoar, olha, não é questão de orar, olha, vou orar por você. Não, é questão de desejar. Eu quero para a minha vida. E foi isso que Deus fez na sua vida. Eu vou contar uma história que talvez quem ainda não entendeu, quando você tem uma dor, você tem uma mágoa, você lembra o tempo todo daquela dor, daquela mágoa, não é? Sim. A pessoa, você olha para a foto da pessoa que não te enfia a faca no coração. Não, porque volta tudo na sua cabeça, né? Aqueles sentimentos. E aí, um certo ponto da minha vida, a Cássia, eu vou contar uma história que aconteceu. A Sara era pequenininha. Ela devia ter uns 5 aninhos. Teve uma formatura na escola e eu tinha que fazer aquela anágua de tule. E eu falei, mas eu vou gastar com isso? A professora falou, não, Nara, eu tenho, eu te empresto. Fez a apresentação, ela foi para outra escola e ficou no guarda-roupa, numa capinha, a sainha de tule. E eu falei, eu tenho que entregar para a Sandra, que era a professora dela. Passaram-se 4 anos. Eu não entreguei, eu não entregava. Mas eu olhava para o guarda-roupa, eu olhava para aquela anágua e eu falava assim, eu tenho que entregar a anágua para a professora. Mas eu orava para ela, pela professora. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. É tipo o pote de alguém, eu tenho o cantinho da devolução. Eu olho para o pote, eu sei que é da pessoa. Eu falo, bom, enquanto está comigo, eu sei que eu tenho que estar orando por aquela pessoa. E eu passava na frente da escolinha todos os dias, eu olhava para a professora, para a escola, eu lembrava do quê? Eu lembrava da anágua. Sim. E um dia eu entreguei, pedi mil perdões, entreguei um presentinho,
e falei, Sandra, olha, eu quero te pedir milhões de perdão, porque eu tô com a água faz 4, 5 anos. Nara, fica tranquila, não sei o que, não sei o que. Eu entreguei, pergunta se eu lembro da professora e da Anágua. Esqueci. Então, quando você tem algum problema, você tem alguma mágoa, você tem alguma dor, você lembra da pessoa, você lembra do problema, aquilo te dá dor de estômago, você tem um mal-estar, mas quando você perdoa, você entrega na água, você entrega para o Senhor, você entrega o problema, entrega a dor, pronto. Jesus fala assim, olha, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Aí o que acontece? Você não lembra mais, você lembra como testemunho. Eu sempre conto a história da Nágua porque eu creio que é assim que o Senhor nos vê. Sim. Por que eu vou levar aquilo para sempre? Não. É assim, eu penso o seguinte, quando nós, seres humanos, muitas vezes aumentamos a realidade muitas vezes mais. Né? E esse aumento é que muitas vezes aumenta a dor, aumenta o machucado. Na sua alma, precisamos passar e falar, Senhor, olha, me ajuda eu me ajudar a mim mesma. Porque existem coisas que ninguém pode fazer por mim. Perdoar, eu que preciso perdoar e receber o perdão também. Né? Porque às vezes são pequenas coisas como uma mágoa, mas que poderia ter levado um outro caminho. Porque cada pessoa é uma pessoa. Ninguém é igual. Tem pessoas que por conta de criança, que por conta de uma canetinha, não conversa com o amiguinho. Não é verdade? Então, a gente sabe o que está no coração da pessoa. Mesmo porque, se aquela outra pessoa já está com uma alma bem dilacerada, muito machucada. Isso, e uma canetinha vai aumentar ainda mais. Então, nós temos que sempre pensar nisto, né? Ter o cuidado com as pessoas. Eu falo mesmo o que eu penso, mas assim, Deus tem me ensinado a falar com amor. Embora eu falo, né? Todo mundo dá risada, porque... né? Mas assim, você conhece a pessoa quando ela tem o amor de Deus. Né? Mesmo que ela seja uma pessoa enfática, uma pessoa que quando fala as coisas do Senhor, ela impõe de uma certa maneira, mas você sabe o quanto ela ama o Senhor. Você precisa de alguma coisa? Eu vou acender a luz. Vou acender a luz. Acende mesmo. Eu já defendi tudo. Aí. Então é isso, Nara. Mas eu queria... que você falasse um pouquinho mais sobre a sua... Eu sei que você contou do sonho que você teve, da sua prova da OAB, mas e depois que você recebeu, né? Fala, bom, agora eu tenho a carteirinha que me dá o direito de advogar aonde eu escolhi. Qual é a área que você escolheu? Como foi para você? Você certamente já tem essa carteirinha em mãos, né? Quando você pegou essa carteirinha, porque eu sei, eu acompanhei bem o seu desejo de legitimar, né? Deixar legitimado, não sei se é assim que eu poderia falar. Legitimado é a faculdade de Direito, né? E somente com a OAB que isso acontece. Então, como que foi para você quando você falou, finalmente, eu consegui? Como é que foi? Finalmente. Como foi isso? Bom, foi assim, um momento ímpar, porque eu me preparei muito. Não adianta você ter uma experiência, né? Eu sou bacharel. Hoje, na área do direito, ser bacharel e não é nada, né? É verdade. Então,
A Cássia ainda estava aqui em casa com a gente. Eu ainda fiquei naquela, estamos como os que sonham, né? Eu tenho peguei alguns serviços, até alguns filhos seus, membros dessa igreja, são meus clientes, mas infelizmente nosso processo não deu certo, ainda tem alguns casos lá no STF, enfim, que ainda não foi definido, mas já teve prazo de prescrição, enfim. E eu falei, Senhor, e agora? Para onde eu vou? Eu estou numa cidade que ninguém me conhece, aqui o meu sobrenome, Velasque, ninguém conhece, na minha cidade todo mundo sabe que Velasque tem peso. Eu sei. Né? No sul de Minas, Velasque tem peso, os meus irmãos advogam lá. Mas eu falei, aqui, quem vai me contratar? Quem é a Nara na ordem do dia? Não é ninguém, né? Profissionalmente falando. Uhum. E eu levei o Senhor. Aí um rapaz do condomínio, ele conversou comigo, peguei um serviço dele, enfim, foi. Hoje, Deus tem abençoado e pessoas têm me procurado. E um dia, olha o que Deus faz para você arrumar um cliente. Uma moça sentadinha no ponto de ônibus com um filho e grávida. E eu e o Márcio passamos, a moça estava lá. Sentada, eu falei, poxa, coitada, está esperando o ônibus. Fizemos alguma coisa, ficamos mais de 1 hora no centro, voltamos, a moça estava lá. Eu falei, vamos dar carona para ela. Mas para onde ela vai? Eu falei, não sei, vamos dar carona para ela. Perguntei, ela, vou para o ponto de ônibus porque eu vou para a casa da minha mãe, da minha sogra. Aí a gente te deixa no ponto de ônibus, conversa vai, conversa vem, passa o ponto de ônibus, não, vamos levar você no seu bairro. Deu uns 10 quilômetros. Ponte para ela, que não está travando. Dei o meu cartão, falei, olha, se você precisar de alguma coisa, me procure, porque ela era uma jovem, grávida, eu pensei em violência doméstica, alguma coisa. Bom, passa um tempo, uma pessoa me liga, olha, eu preciso dos seus serviços. Eu falei, como assim? Quem que me indicou? A minha filha. Eu falei, mas sua filha é aquela que você deu carona no ponto de ônibus. Então, hoje ela e o marido são meus clientes e assim vou, né? Atendi em Valinhos, atendi em Jales, é uma cidade aqui para frente. Sim, enfim, Jales. Jales. Deus tem aberto portas onde eu não vejo porta nenhuma. Deus tem aberto. Então, sim, não tenho. Então, eu louvo a Ele porque às vezes uma palavra da gente, você acha que ela não tem peso, né? Nós estamos falando aqui de perdão. Quantas pessoas aqui talvez precisa perdoar? Uhum. Mas você não está na minha pele. Não estou, mas você também não esteve na minha. Uhum. Eu falei aqui no começo de aliança, nosso anel. Sim. O dia que alguém me mandou uma mensagem, o apóstolo Olivetti está no hospital, na mesma hora eu já comecei a bombardear a Estela de manhã, tarde, à noite, e o tempo todo, e com esse anel no dedo, e me colocando de joelho, Senhor, enquanto o Senhor não curar o apóstolo Olivetti, eu não vou tirar esse anel, e assim foi. Então, a nossa aliança, ela consiste nisso, saber a dor que o outro tem. Então, uma palavra basta, né? Uma palavra basta. Eu olho para o passado, né? Quantas coisas aconteceu, quantas coisas boas, quantas coisas... Mas, assim, parece que quando você vai deixando as dores tomar conta do seu coração, você vai esquecendo um pouco, né? Sim. Quem é você? Quem é você diante do Senhor? Eu falo, poxa, não, eu sou realmente tudo aquilo que a Cássia falou. Mulher forte, determinada, guerreira, que foi tudo em ordem.
Tive a semana retrasada no Paraná, já deixei muita coisa em ordem, faz isso, faz aquilo, agendo daqui, agendo dali. Por quê? Porque esse é o nosso instinto, né? Mãe Sim, é para sim. isso, é para você ajudar, para você... E amigo também. Então, por isso que amigos mais chegados são irmãos. Verdade. O Mas eu irmão queria, sabe do... assim, para a gente fechar com o louvor, o que você... eu sei que você já estava comentando sobre aliança, sobre o perdão, mas eu queria, Nara, que você... Uma palavra, porque teve uma pessoa que falou que o Salmo 32 marcou, né? Eu particularmente, eu gosto muito do Salmo 139, porque para mim ele é completo, desde o que antes de nascer e até o momento de hoje, né? Então, e nós temos um Deus que criou pessoas, né? Que ele nos criou, na verdade, ninguém igual a ninguém. Nós somos muitos diferentes uns dos outros, mas a diferença é que nos completa. Né? Essa grande diferença nos completa. E a presença do Senhor em nossas vidas, que vem o amor de Deus, ela sela esta amizade, sela a aliança, não importa onde nós estejamos, né? Não importa. Importa que estejamos todos na presença de Deus. Então, eu queria que você falasse e depois, se possível, orar por todas que estão nos ouvindo, porque o amanhã pertence ao Senhor. Eu tive uma cunhada que também morreu de câncer, né? E eu estive lá no hospital com ela por cerca de 2 meses, indo todos os dias, e Olivete me deu uma tarefa de ministrá-la, a irmã dele, né? E foi interessante que logo depois que ela foi ministrada, que ela perdoou as pessoas que estavam doendo o peito dela, ela simplesmente começou a delirar logo em seguida. Foi uma coisa assim que eu fiquei sem entender. E não demorou muito, o Senhor a recolheu. E a mãe dela teve a experiência, diz que está travando, a apóstola Cleide. Escreve para ela que é lá, então. Então, a mãe dela, a minha sogra, teve a experiência de o Senhor mostrar para ela onde já estava a filha. Sabe? Olha que interessante. Ela viu ela de branco no jardim muito lindo. E a roupa que a filha comprou para ela foi uma roupa branca para ela, foi cremada. Então, assim, foram momentos que eu pude, né? Depois a minha sobrinha me escolheu para estar lá, orar e tudo mais. Ela sendo minha sobrinha, ela é espírita, e Deus me honrou, né? E Deus me deu uma palavra, o Salmo 121. E eu porque foi o que eu orei com a minha cunhada, né? E quantas pessoas foram marcadas pelo Senhor naquele dia, naquela cerimônia fúnebre. Então, nós não estamos numa cerimônia fúnebre, muito pelo contrário. Estamos aqui encontrando tantas pessoas que nós amamos, a Damares, né? Pessoas, olha, eu nem vou falar todo mundo que passou aqui, porque senão eu vou pecar, vou esquecer de alguém. Mas tantas pessoas que eu amo e que estão aqui com a gente. Quer dizer que nós estamos juntos. Não importa que a gente não esteja falando. Então, minha querida amiga, fale para nós. E depois eu queria que você orasse por todas nós. Amém, amém. Você lembra disso? Aqui... Os meus bilhetinhos. Nossos bilhetinhos. Tenho até aqui na minha Bíblia um bilhetinho da apóstola Marie Cleide. Uma vez ela escreveu alguma coisa e, enfim, está aqui. Então, eu sempre olho para esses papéis, eu vejo, porque é anágua.
tá lá, tenho que orar, Sim. né? E quando nós viemos aqui para São Paulo, eu estava num momento assim muito triste, assim, aconteceu algumas coisas, né? A igreja, e eu ainda carregava uma tristeza no meu coração. E eu falei, bom, eu vou ser agente secreto de Jesus. Aí eu Amém. falei, eu vou fazer tudo aquilo que eu nunca fiz na minha vida, eu vou me permitir fazer. Vou fazer artesanato. Ah, que Aí bom. aqui tinha uma escola de artesanato, fiz escultura, fiz mosaico, aí fiz ali eu fui estreitando laços, conhecendo pessoas e estava cantarolando uma música e uma moça falou assim, você é evangélica? Eu falei, sou. Aí ela falou, olha, eu quero te convidar para participar do nosso PG. Eu falei, PG? O que é PG, né? Ah, nosso pequeno grupo, porque eu conhecia como célula. Mas ela foi tão solícita que eu achei chato não ir. E falei para o Márcio, hoje vamos no PG? O que é PG? Eu falei, no pequeno grupo. Ah, vai você. Se você gostar, eu vou. E fomos lá, eu me senti amada, abraçada, acolhida. E foi um ano que todas as ministrações eram voltadas para quê? Para perdão. Olha. Então, naquele ano, todo mundo que tinha algum tipo de problema de pendência, no final do ano, bom, ela era filha adotiva, tinha mágoa da mãe biológica, conheceu a mãe biológica, eu vou para Ilhéus, na Bahia, vou conhecer minha mãe, eu preciso pedir perdão e perdoar a minha mãe. A outra lá do Rio Grande do Sul com problema, e assim foi. E Deus foi trabalhando o perdão. Então, não tinha como ninguém correr, porque Deus queria que todos perdoassem. Sim. Então, o texto que eu deixo, a palavra que eu deixo para todo mundo, para todas as mulheres que estiverem nos ouvindo, é sim o Salmo 139. Porque sim, ali ele descreve exatamente como né, nós devemos orar. O Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, ele sabia a cor do cabelo. Poxa, agora não tem mais cor definida do cabelo, ele sabia que eu ia estar com o cabelo de outra cor. Sim. O Senhor, ele sabia qual seria a cor dos meus olhos, quantos cabelos tem na minha cabeça. O Senhor sabia que eu não poderia fugir da presença dele. Eu digo que hoje eu oro, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Ainda. Eu fui para o vale, mas lá ele, com a mão dele, ele me tirou. Amém. Então, tem um filme, um livro que fala assim, O Refúgio Secreto. Esse é o livro do meu filme e o livro do meu coração. É lindo. Não há abismo mais profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Ele vai lá e nos traz para a presença dele. Sim. Então, quando eu comecei a olhar para esse salmo e falar, Senhor, a tua mão está segurando a minha. Então, a minha palavra é essa. Perdoe. Amém. Perdoe. Para que você tenha dias felizes, para que você viva bem, para que você seja curado, para que a enfermidade não te abate. Eu fui ter um câncer onde? No intestino. O intestino é qual parte do nosso organismo? Tudo aquilo que é bom é absorvido pelo nosso corpo. Vitaminas, proteínas, sais minerais, isso e aquilo. O que não presta vai para o intestino. É verdade. E eu tive ali. Eu falei, Senhor, aquilo que não presta está lá. E eu quero absorver as coisas boas da vida. Então, a minha palavra é essa. Perdoe. Né? Não tem o que explicar, não tem o que falar. Lembra da história da mágoa. Sim. Quando você não perdoa, você lembra. Né? Você vai lembrar sempre daquilo. Por que eu não tiro o bilhetinho da Estela da minha Bíblia? Da Marie Cleide também está aqui. Porque sempre que eu olho para esse bilhetinho,
eu sei que eu tenho que orar pela Estela. Sempre que eu olho para aqui, para a palavrinha dela, olha, muito obrigado por sua amizade tão sincera, olha que lindo. Que o nosso Deus continue te abençoando todos os dias de sua vida. E Ele tem. Por quê? Porque Amém. Eu sei que eu tenho uma intercessora que ora por mim. Amém. Ainda que não seja todo. Ah, mas você ora todo dia pela Estela? Não oro todo dia pela Estela, mas eu oro pela Estela. Amém. Eu oro pela família da Estela, eu oro pelos filhos da Estela, oro pelo ministério da Estela. Amém. A gente acompanha. Então, é isso. A amizade verdadeira é isso. É parar, continuar a conversa de onde nós paramos. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu queria, antes de você orar, eu queria agradecer. Porque eu fiquei tão feliz, sabe? Na hora, veio a alegria de verdade no meu coração quando eu te convidei e você topou. E eu falei, Senhor, ela não disse, vou pensar, eu vou orar. Não, ela falou, eu faço, eu topo. Porque eu senti no meu espírito depois, porque eu fiquei tão eufórica, eu confesso, que você entendeu a necessidade. Né? Quem me conhece, apesar de eu falar, eu sou uma mulher bem reclusa. A minha vida é bem separada, a minha vida ali. Né? Eu tenho Facebook? Tenho, mas se você observar, eu sou bem discreta. Né? Eu não fico anunciando nada. Eu estou aqui anunciando a minha amiga, a minha irmã, e aquela que eu tenho uma aliança, mas é para a glória de Deus, né? Eu creio Amém. que esta live, ela está acontecendo porque Deus tem um plano. E olha, meninas, vocês que estão nos ouvindo, né? Continue se examinando. A Nara não terminou, ela vai orar. Então, eu quero agradecer por você ter se permitido se expor, falar, rasgar e ter se permitido nesse tempo todo, apesar de estarmos longe fisicamente, mas você sempre soube que a gente estava bem perto. E uma das coisas, lembranças que Deus mais me dá, um dia que eu vi uma colocação do Márcio no Facebook, e eu falei para o Olivete, eu estou indo, me abençoe, eu estou indo para Maringá, Marialva. Ele falou, por quê? Aí eu falei para ele o que aconteceu. Rapidinho arrumei um avião e fui embora. E se não tivesse dinheiro para avião, eu ia de ônibus, de jegue, de qualquer coisa. Porque eu tenho para mim que a amizade não é aquela de ficar jogando flores com palavras, mas é uma atitude de quando se precisa. Você saber que a pessoa existe e ela vai estar do seu lado. Então, isso para mim é amizade. Então, eu tenho amigas de 50 anos de amizade. Quando eu estava com quase 8 anos de vida. Né? Então, vou fazer 58 esse ano. Então, eu acho que a gente tem um perfil de sermos coerentes conosco mesmo. Em questão de amizade, em questão de filhos, na questão do casamento, com o ministério, né? A apóstola Estela é brava? Muita gente fala, o Senhor tem me dito para eu não falar que eu sou brava, mas que eu sou o que Deus me fez ser. Amém. A minha constituição, que Ele me deu. Então, hoje, eu estou só dando um exemplo, mas não falo mais isso, não quero mais. Né? Eu tenho aquela personalidade que Deus me deu e ponto. Amém. Então, Amém. E a gente, claro, existe a empatia, mas não podemos falar das pessoas se nós não a conhecemos. E mesmo quando a conhecemos, a escolha é de cada uma, de fazer amizade ou não. Então, queridas,
Vamos evitar de fazer, da gente se aborrecer, vamos evitar de nos expor sem necessidade, não é verdade? Vamos evitar, né? Estamos aqui, Deus preparou a nossa amizade de anos atrás. Você lembra que ano que era, Nara? 2005. 2005. Olha aí, 2005. Nós estamos em 2020, são 15 anos. Então, faz muito tempo. Então, como é importante, o meu filho falando que eu não sou brava, como é importante nós termos uma vida coerente, escrever uma história. E é isso que eu desejo, sabe? Que todas as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente possa repensar, que nós possamos colocar diante do Senhor, que nós possamos melhorar, né? Não é uma pandemia que vai deixar a gente isso, aquilo, não. Tudo colabora para o bem daqueles que servem o Senhor. Amém. Amém. Então, Nara, eu te agradeço. Amém. De todo o meu coração. Agradeço o apóstolo Márcio, agradeço as meninas. Ó, o apóstolo está dizendo que a gente é bravo. É que a gente é firme, é diferente. Eu agradeço as meninas, a Sara, a Cássia, né? A Miriam, que eu amo a Miriam sabe quanto eu a amo. Espero quando passar essa pandemia, eu gostaria muito de receber a Miriam aqui em casa. Amém. Sabe, a gente vamos rir, vamos relembrar as boas coisas e até as coisas difíceis, porque tudo nos faz crescer, né? Então, você pode orar por todos nós? Amém. Muito obrigada, foi um prazer compartilhar um pouquinho da minha história. Talvez se ficássemos falando, né, não teria fim, porque tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez. Então, eu quero dizer que eu amo você de uma forma muito carinhosa, especial. Obrigada. Você sabe disso. Você, o Olivete, o apóstolo Olivete, a gente tem um carinho muito, muito, muito especial. Então, a sua dor é minha dor, né? Quando você está com problema, a gente sempre é verdadeira, né? Então, eu vou orar e abençoar a sua vida, você que está assistindo, e Amém. Faça isso, né? A gente aconselha aquilo que não queremos que você passe, aquilo que nós passamos. Então, estou dando uma direção para que você não sofra. Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. É verdade. Então, entregue para o Senhor nesse momento onde é a sua dor, onde é a sua mágoa, aquilo que você precisa se resolver com ele, né? Então, só você e ele. Mas eu não tenho uma amiga assim como você e a Estela. Tá, mas você tem o Senhor na sua vida. Amém? Sim. Eu vou orar, então. Feche seus olhos, se possível, na presença do Senhor. Agradeço o Senhor por esse momento tão especial que o Senhor nos proporcionou. Jesus. Estamos aqui, nos expomos, rasgando o nosso coração, nos colocando na tua presença, cumprindo o ID do Senhor. Quantas pessoas estão nos ouvindo, talvez estão passando por problemas, não é um câncer, mas é um problema no casamento, é um problema com o filho, às vezes é o desemprego, às vezes é problema financeiro. Agora essa pandemia, o Covid, Deus, eu peço que o Senhor esteja agora entrando no mais profundo coração, o ser da minha irmã, do meu irmão, que está aqui nos ouvindo, esteja curando, esteja tirando toda a dor, toda a mágoa. Pai, eu ministro cura em cada coração. Da mesma forma que o Senhor curou aquele paralítico, o Senhor esteja curando os nossos irmãos. Às vezes, muitas vezes nós não temos forças para nos apresentarmos diante do Senhor, mas aqui nós nos colocamos como amigos e transportamos aquela marca na tua presença, seguramos na mão de cada um, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Sim, Pai. E o meu desejo agora, né,
do meu coração é que a tua bênção, a tua paz, a tua graça esteja sobre cada vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero Amém. agradecer a Marta, que está aí dando, né, a Miriam, a Damares, as minhas irmãs e também para minha mãe, que eu avisei ela em cima da hora. E, aliás, muitas pessoas foram avisadas em cima da hora, mas Deus é que preparou todas as coisas, sabe? Amém. E eu creio que Deus ele vai preparar muito mais do que nós estamos imaginando, né? Aqui estamos começando a escrever uma nova história. E todas Amém. as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, eu profetizo que em nome de Jesus vão escrever uma nova história, né? Amém. Vão repensar, vão guardar mais no sentido de proteger o seu coração e falar aquilo que realmente dói, né? Sem ser exatamente específico, focar, porque é assim que a gente cresce, é assim que as pessoas sabem quem realmente somos, sem máscaras, sem florear, né? Porque um dia que o Senhor marcou para nós, todas nós vamos nos encontrar. Amém. E não vamos, eu não sei como vai ser, mas eu sei que a gente vai se encontrar em nome de Jesus. Amém. Então, Amém. antes de te abençoar, eu quero agradecer todas as vidas que estão aí. Espero que tenha sido bom para vocês, eu creio que foi. Quero mandar um beijo para todas e agradecer a presença de todas vocês. E quero te abençoar, Nara. Declarar que Deus tem muito a fazer na sua vida como apóstola, na vida do Márcio como apóstolo. Nada nos acontece por um acaso. Então, a hora está se aproximando. Vão se preparando. Tá bom? Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê muitos e muitos anos de vida, que você aproveite cada tempo da sua vida e que você saiba que agindo o Senhor, ninguém vai te impedir. Amém. Te amo. E muito, amo você. muito obrigada. Deus abençoe, Deus abençoe. queridas. Deus Amém. abençoe, meu amor. Amém. Um beijo. Um beijo.